Bom dia. Nunca pensei ver a igreja dando oferta via QR Code, né? Que coisa, onde estamos? Século 21, né? Não, praticamente a igreja ela é obrigada, forçada a se digitalizar. Que coisa, né? Mas não somos a favor da igreja virtual, certo? Então sempre a igreja vai ter que se reunir para glorificar a Deus fisicamente, porque certamente essa é a vontade do Senhor. Irmãos, todos nós enfrentamos oposição. Sempre que você prega o Evangelho, apresenta o Evangelho, vive o Evangelho de Jesus, você enfrenta oposição. A questão é, isso todo crente vai enfrentar, isso é normal, é natural, é do DNA, da genética do crente. A questão é como você vai enfrentar a oposição. E nós temos aqui um texto em Atos 23, onde o apóstolo nos ensina como enfrentar a oposição. Temos estudado nos domingos pela manhã o livro de Atos dos Apóstolos e observamos uma grande saga do desenvolvimento da igreja cristã. Então aqui estão as bases da igreja, como a igreja cresceu, de uma perspectiva humana ou estrategicamente, tinha tudo para a igreja dar errado, tinha tudo para a igreja não funcionar. Nós vimos aqui, romanos perseguiam a igreja, judeus perseguiam a igreja, e está aqui a igreja crescendo e os convertidos surgindo. Então, no dia que você tiver uma ideia brilhante para desenvolver a igreja de Jesus, saiba que essa ideia ela não é tão brilhante, ela já está obsoleta. Jesus sabe como desenvolver a sua igreja, e a igreja de Jesus, ela avança dia após dia, com nomes diferentes dentro do planeta, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho do reino que visa o arrependimento de pecados. Paulo, ele foi o grande missionário, primeira, segunda, terceira viagem missionária. Vimos vários relatos, várias igrejas em que o apóstolo pregou, plantou ali. O apóstolo foi maltratado, expulso, foi prejudicado em muitos momentos, mas continua firme. E ele entendeu pelo Espírito Santo de Deus na sua vida que ele tinha que ir para Jerusalém. Tinha uma missão em Jerusalém. Nós acompanhamos capítulo 20, 21 e 22, principalmente 22, Paulo indo para Jerusalém. Ele sabia que era o que Deus queria. As igrejas diziam, a igreja de Cesareia, a igreja de Tiro, Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo, lá vai ser perigoso. Paulo, é melhor você vivo pregando o evangelho por aí do que você ir para Jerusalém. Os judeus, eles vão te matar em Jerusalém. Mas Paulo entendeu, Deus disse a ele que ele tinha que ir para Jerusalém. E ele foi. Capítulo 22, Paulo realmente foi maltratado, espancado pela multidão de judeus em Jerusalém. E então ele consegue a palavra, e nós estudamos domingos passados aí, que Paulo ele dá o seu testemunho de conversão. Como ele saiu do pecado, das trevas, para a luz de Jesus. Aí você pensa, e Paulo era tão pecador assim? Não. Aos nossos olhos, né? Ele não era tão pecador assim aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus ele era. Na nossa cabeça, nós avaliamos muito errado o que é o pecado. Achamos que o pecado é somente eu matar uma pessoa, eu roubar alguém, eu maltratar fisicamente alguém, ou psicológico, ou emocionalmente. Achamos que o pecado são essas questões externas mais graves, e são. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Mas o pecado é mais profundo. Às vezes, talvez você pense, sou um bom pai, amo meus filhos, boa mãe, amo minha família, nunca maltratei ninguém, prefiro ser maltratado, pago meus impostos, não tenho dívidas, ajudo os necessitados, faço obras de caridade. Que pecado é esse que o pastor está falando? Eu vejo esse pecado em mim, é um errinho aqui, eu taco lá, mas nada grave. Assim era Paulo, Saulo, na época, o nome Saulo. Ele era exímio
fariseu, obediente à lei de Moisés, dos judeus. Ele era notável, provavelmente membro do Sinédrio, já muito novo, tão dedicado que ele espontaneamente decidiu, foi lá nos sacerdotes e disse: eu quero cartas que me autorizem para que eu vá prender e perseguir os discípulos de Jesus, porque eles estão prejudicando a verdadeira religião, o judaísmo. Segundo Paulo, era o judaísmo a verdadeira religião. Nós sabemos que não era, porque pregavam a salvação por obras. E toda religião que fala de salvação por obras é uma mentira, porque o ser humano não tem obras. É nos enganar, achar que nós vamos fazer algo bom, que nos livre da condenação. Não tem nada de bom. Lembra Romanos capítulo 3, versículo 10, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Diante de Deus, um pecado que aos nossos olhos é pequeno, um pecado que aos nossos olhos é grande, é igual. Quebrou a lei de Deus. É pecado, é crime. Crime é crime. Desobedeceu a lei, passivo de condenação. Mas Paulo, ele não era aos olhos humanos esse pecador tão agressivo. Essa semana eu estive pregando num retiro de jovens, um tempo muito gostoso em Rio Branco, no Acre. Mas uma das coisas que mais nos impactou, a minha Daniela, foi o testemunho de um pastor, que ele hoje é um pastor muito dedicado lá em Rio Branco, o nome dele é Pablo, mas que ele saiu do crime, das facções, desde os 14 anos que ele vivia dessa vida. E no relato de conversão dele, com vergonha, ele relata de crimes que ele cometeu, né, de matar pessoas, né, de atirar em pessoas. E ele fala com vergonha e sem querer falar. E hoje você conversa com ele, você não acredita que aquele homem era um bandido que você não chegaria nem perto. E você vê o poder de Deus transformando um pecador, né? Você fica muito feliz quando você vê uma vida assim transformada. E hoje ele é um pastor e prega e planta igrejas, está lá batalhando ali no estado do Acre, proclamando o Evangelho. Paulo não era assim. O nome desse é Pablo, né? Mas o nosso é Paulo. Paulo não era assim. Paulo era correto, reto, né? Ele era uma pessoa eticamente aprovada naquela época, mas ele entendeu que precisava de Jesus Cristo, precisava crer no Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu não sei, na minha ignorância, o que é mais difícil: a conversão de um bandido numa facção ou a conversão de uma pessoa eticamente correta? O que é mais difícil, né? Eu acho que tudo é milagre, né? Tudo é milagre de Deus que transforma o pecador perdido. Mas o pecado é mais profundo do que os crimes que a gente enxerga, do que os erros que a gente enxerga. O pecado está no coração, está lá dentro. E é esse pecado que nos afasta de Deus e que nos condena. Paulo pregou isso em Atos 22. A gente viu o testemunho de conversão do apóstolo Paulo e o quanto ele amava aqueles judeus. Lembra? Os judeus o espancaram. Ele só não morreu porque o comandante romano da fortaleza que fica do lado do templo o livrou de ser morto. Ele estava espancado, a multidão ia matá-lo. E esse comandante o livrou dali. Estudamos os motivos nos últimos domingos e ele dá esse testemunho. No entanto, o povo continua querendo matá-lo. O povo de Jerusalém continua querendo matá-lo. E é nesse momento que o comandante o leva para o Sinédrio. O Sinédrio era o grupo de 70 e poucos anciãos de Israel, que comandava Israel no período de dominação do Império Romano. Aqui o Império Romano domina o mundo, século I. E o Sinédrio é esse conselho de anciãos. Nesse conselho existiam fariseus, existiam saduceus, deveriam existir outros partidos político-religiosos ali presentes também. E havia o sumo sacerdote que agia como se fosse o rei de Israel naquele período. O sumo sacerdote nessa nossa história é Ananias. Então vamos ler Atos 23, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse:
Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então disse Paulo, Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. O comandante romano, ele queria resolver o problema, porque os judeus eram conhecidos por serem muito aguerridos e causar muita confusão. Não era do interesse de um governador e de um comandante romano, do Império Romano, ter confusão na província. Os romanos não queriam confusão, os romanos queriam impostos, dinheiro, queriam soldados para suas legiões e queriam obediência à sua lei. Eles eram muito envolvidos na obediência à sua própria lei. Eram 3 pilares do Império Romano. Se uma província seguisse isso, eles podiam adorar o Deus que eles quisessem, eles podiam fazer as festas que eles quisessem. Eles queriam estes elementos fundamentais para a manutenção da máquina que era o Império Romano, uma máquina de guerra naquele período. E então o comandante queria resolver o problema. Jerusalém espancando Paulo. E agora Paulo discursou para o povo, na verdade ele pregou o testemunho de conversão dele, e o povo não quis saber e queria continuar matando Paulo. E então o comandante tira Paulo dali e leva para o Sinédrio, num canto à parte, onde esses 70 e poucos anciãos vão julgar a questão de Paulo para saber o que fazer com ele. E o comandante romano faz isso porque ele quer resolver esse problema de Paulo. Por que o comandante romano não deixou Paulo ser morto? Vocês lembram, né? Porque Paulo disse, é lícito você açoitar um cidadão romano? Aí Paulo tinha, uma boa credencial, ele era cidadão romano. Por ser cidadão romano, ele não poderia ser preso e nem açoitado sem passar por um julgamento justo, segundo as leis romanas. Por conta disso, o comandante não o entregou para ser morto. E então Paulo está diante do Sinédrio, e Paulo começa a falar, e ele começa a falar bem. A gente lê aqui, em Atos 23, verso 1, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, ele encarou aqueles homens, sumo sacerdote, sacerdotes, fariseus, saduceus, talvez algum zelote, algum outro ali que participava. Ele encarou e começou a falar. E a fala de Paulo foi: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, olha, eu tenho buscado obedecer a lei de Moisés. Eu tenho buscado obedecer os costumes de Israel. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, eu não sou um revolucionário. Eu não quero promover uma rebeldia, uma dissensão, nada disso. Eu quero pregar, isso aqui já é o que ele iria dizer provavelmente, que ele não falou. Eu quero pregar o Messias, Jesus, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que vocês conhecem e que vocês creem. Certamente era o que Paulo provavelmente iria comunicar para o Sinédrio. Jesus é o Messias, essa é a mensagem do Evangelho, e o judeu tinha que entender isso e continuar pregando essa mensagem para todas as outras nações, para que os pecadores se arrependessem dos seus pecados ali. No entanto, não foi o que aconteceu. Só para a gente entender, como é que estava Paulo aqui? Você olhando aqui, Paulo fitando os olhos, você pensa que Paulo está forte. Olha Atos 21, verso 31, para recapitular, Atos 21, 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Irmãos, isso aconteceu nesse mesmo período, no mesmo momento, no mesmo dia, certo? Então Paulo tinha acabado de levar uma grande surra. Ele tinha sido espancado.
certo? Então, lembra, ele não era uma pessoa forte, fitando. Ele devia estar bem fragilizado, bem maltratado e bem fraco aqui. Talvez só na força do Espírito mesmo. Atos 21, verso 35. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! Então, ele não conseguia nem andar. Essa era a situação de Paulo. E ele foi agora para o Sinédrio ser julgado, como Jesus foi levado para ser julgado. A diferença é que aqui, no Sinédrio, Paulo estava tendo um julgamento justo, à luz do dia. O julgamento de Jesus foi à noite, na madrugada, o que era proibido pela lei dos judeus. Não a lei de Moisés em si, mas os códigos legais dos rabinos. Você não podia julgar uma pessoa de madrugada, tinha que ser à luz do dia. Por quê? Para que fosse um julgamento visível, né? Testemunhado por todos. O de Jesus não foi. Foi um julgamento injusto pelas próprias leis dos rabinos da época, para poder condenar Jesus, porque não tinha motivo para condenar Jesus, tinha que ter um motivo falso ali. Então perceba, Paulo estava extremamente fragilizado, e então ele não tinha tanta força, tanta energia que precisava realmente do Senhor. Em Atos 22, 30, olha o que diz aí. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Na verdade, foi no dia seguinte, né? Foi espancado no dia seguinte, ele foi diante do sinédrio, não no mesmo dia, mas no dia seguinte. E então, no verso 2, Atos 23, 2, Paulo não teve nem como começar a falar, levou uma mãozada, como se diz na nossa língua aqui local, levou uma mãozada na cara. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. O que é que Paulo falou de errado? Só disse que estava andando no bom testemunho para com Deus, e aí o sumo sacerdote mandou que alguém batesse na boca dele. E ele levou essa agressão de graça. Por que o sumo sacerdote fez isso? Vários motivos. Certamente ele já podia estar indisposto com Paulo há muito tempo. Ananias, ele era um sumo sacerdote bem corrupto, mas provavelmente pelo texto, um dos motivos é porque Paulo disse assim, voltando para o verso 1, varões irmãos, e o sinédrio obviamente pensou, você não é nosso irmão. Então, o sumo sacerdote entendeu que Paulo estava se identificando com o sinédrio, outrora, provavelmente ele fora do sinédrio, e ele queria estar em pé de igualdade com os seus juízes. E o sumo sacerdote quis humilhá-lo para dizer, você não é como nós, você está lá embaixo, você é criminoso, vai ser julgado. Por isso ele não podia chamar o sinédrio de irmãos. Esse provavelmente é um motivo. Outro motivo, quando Paulo diz, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, significa, provavelmente, na mente do sumo sacerdote, Paulo está dizendo, o sinédrio não me julga, quem me julga é Deus. E diante de Deus eu estou bem. Então quem são vocês para me julgar? Então o sumo sacerdote olhou para Paulo e disse, não, nós estamos acima de você, não é Deus. Bate na boca dele. Então, por isso que o sumo sacerdote mandou bater. Mas também tem muitos outros motivos. Mas o texto nos apresenta essa verdade aqui. E Paulo, diferente de Jesus, não recebeu a pancada com muita tranquilidade. E aqui você entende um pouco de quem é Paulo. Paulo apanhou muito, recebeu muito. Mas nesse momento ele revida. E olha o que ele diz no verso 3. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Então o sumo sacerdote não podia agredi-lo, né, antes de um julgamento justo. Então Paulo evoca isso, chama ele de parede branqueada. Por quê? Há um historiador romano chamado Flávio Joséfo, e ele tem um relato na sua história eclesiástica sobre Ananias. Ananias foi um sumo sacerdote muito conhecido na sua época, porque ele era extremamente corrupto, ele gostava de muito dinheiro.
e ele extorquia esse dinheiro do povo, ajuntava muito dinheiro, subornava oficiais romanos para obter favores, e além disso, ele pegava os sacerdotes menores, inferiores, e exigia um dízimo adicional desses sacerdotes. Para cumprir com essa taxa extra, esses sacerdotes coletavam mais dinheiro do povo, ao ponto de muitos idosos morrerem de fome, para que esses sacerdotes menores pudessem suprir a taxa que Ananias exigia. Quando Jesus, ele bate nas pessoas, quando chega no templo, já perto da sua última semana de vida aqui na terra, expulsando os cambistas, os vendedores, Jesus está indo exatamente contra esse tipo de sacerdote aqui, que vendiam no templo para ganhar mais dinheiro, era um grande comércio. Os sacerdotes não gostavam de Jesus e queriam matá-lo, exatamente porque Jesus prejudicava os negócios. Fazendo aqui um paralelo, Paulo também estava prejudicando os negócios aqui, pregando o verdadeiro evangelho. Quando se prega o verdadeiro evangelho, se prejudica o mercado da fé. Entende? No Brasil e no mundo, há um mercado da fé nas igrejas evangélicas. Isso existe, né? Existem outras igrejas também, mas falar das igrejas ditas evangélicas, certo? Quando se prega o verdadeiro evangelho, a conversão em Jesus Cristo, o arrependimento de pecados, o propósito não é o enriquecimento dos pastores, bispos e apóstolos. O propósito é a glória de Deus e a proclamação do evangelho nas nações. Às vezes, quando a igreja precisa de recurso financeiro, né, não é para o pastor, é para investir na obra missionária, para enviar missionários, ou quando necessita, mas não para enriquecimento de autoridades religiosas ou algo nesse sentido. Os irmãos crentes aqui que conhecem as igrejas bíblicas e sérias, sabem disso. Sabem como são as igrejas no interior, sabe como são as igrejas em outros estados. Nós estivemos agora em Rio Branco, 22 igrejas ali, né, na cidade, né, só batistas regulares, fora as outras igrejas boas e bíblicas que devem existir ali também, entende? E você vê que são pastores com a vida, graças a Deus, abençoada, mas simples, tranquila, proclamando o evangelho e apresentando o reino de Deus. Por que é importante dizer isso? Porque desde a época do Antigo Testamento esse mal existe hoje, e vai existir até a volta de Jesus. Falsos obreiros, falsas igrejas, que querem, obviamente, o enriquecimento ilícito. Ananias era assim. Flávio Josefo, que provavelmente não era crente, não tem nada que indique que ele era crente, registrou a ganância desse sumo sacerdote Ananias. Talvez uma das motivações dele ter mandado bater na boca de Paulo é porque Paulo estava atrapalhando o negócio dele, né? O negócio da fé dele ali para com os judeus. Então Paulo chama de parede branqueada. Parede branqueada é uma referência a Ezequiel 13, do verso 8 ao 15. Ali a metáfora que existe é que os profetas, os falsos profetas, diziam que havia paz em Israel. Ezequiel, o profeta, e foi um profeta do meio do cativeiro babilônico ali, dizia: não há paz, Deus está irado contra Israel, por isso que estamos no cativeiro. E aí esses falsos profetas, no caso Ezequiel, dizia que esses falsos profetas construíam muros frágeis e com rachaduras, e pintavam de branco para parecer muros fortes e resistentes, como se Israel fosse uma nação naquela época forte, né, e obediente a Deus. Não era. Isso é uma parede branqueada, é um muro mal formado, que está prestes a cair, cheio de rachadura, mas para dar a aparência de um muro forte, você dá uma caiada nele, e ele fica bonito, lindo, né? Vamos dar uma pintura aqui que dá uma mascarada no muro. Às vezes a gente faz isso lá em casa, nas casas, né? Dá uma mascarada aqui, dá uma pinturazinha só para dizer, mas está prestes para cair. Isso é uma parede branqueada. Ele pegou pesado com o sumo sacerdote. Você é um falso sumo sacerdote, foi o que Paulo falou. E Paulo, ele reagiu de uma maneira com ímpeto. Importante você lembrar disso. Paulo era um soldado, além de tudo, ele era um soldado.
Quando não era crente, ele pegou cartas que o autorizavam a prender e talvez matar os discípulos de Jesus. Ele era aguerrido. Quando Paulo era espancado, não é porque ele era mole, passivo, não. É porque ele se permitiu. E ele não lutou. Ele se doou e foi maltratado, porque o objetivo dele era proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Reagindo à oposição. Vamos pregar o evangelho. Vamos pregar a verdade de Jesus, a verdade que salva, bíblica, que liberta, que converte um pecador perdido, que se acha justo, ou um pecador perdido que é um bandido. Mas esse evangelho liberta todo e qualquer tipo de pecador. Só que ao pregar esse evangelho, vamos encontrar uma dura realidade, que o apóstolo encontrou e que a gente vê aqui no texto de Atos dos Apóstolos. As pessoas não querem o evangelho. Como é que você vai dar um tesouro para uma pessoa, uma coisa boa para uma pessoa, e ela não quer? As pessoas não querem o evangelho, vão nos maltratar por causa do evangelho. Talvez nos perseguir, talvez realmente nos afastar. E óbvio que você não vai pregar como um fanático, você vai pregar o evangelho com o amor de Jesus, que é assim que a gente tem que pregar, com o amor do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, as pessoas não vão querer o evangelho e algumas vão crer, outras vão nos maltratar. E como vamos reagir à oposição? Vimos em Atos 22, pregue o evangelho falando seu testemunho, como Paulo fez. Agora em Atos 23, como você reage quando as pessoas te maltratam, porque você pregou pacificamente, amorosamente o evangelho de Jesus? Você simplesmente deixa. Você simplesmente continua amando, Você simplesmente suporta com paciência a perseguição, ora por aquelas pessoas e persevera na proclamação do evangelho. Ah, pastor, mas Paulo retrucou o sumo sacerdote, parede branqueada. Mas é porque o sumo sacerdote é diferente. Ele era o líder do pecado ali. Ele tinha responsabilidade sobre tudo. O povo não, mas ele tinha. Ele enganava o povo nas mentiras do povo. Muitas igrejas erradas, os grandes responsáveis são os líderes, que não ensinam a Bíblia, nem o verdadeiro evangelho, e o povo vai seguindo um engano, uma mentira, e se afastando cada vez mais de Deus. Jesus também falou sobre a parede branqueada, que é o sumo sacerdote Ananias, só que obviamente Jesus falou antes de Ananias, Mateus 23, 27, esse texto de Mateus 23 é um discurso duro de Jesus contra as autoridades de Israel. Ananias não era o sumo sacerdote nesse período, mas existiam sumos sacerdotes como Ananias nesse período. Mateus 23, 27 diz: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus pega a mesma figura de Ezequiel e aplica aqui aos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram homens religiosos, eram homens bem casados, tinham seus filhos, não dado às drogas, nem ao vinho. Eram homens que você via na rua e você não tinha medo deles. Eram homens tranquilos, eram religiosos, pessoas aparentemente boas, mas Jesus os chama de sepulcros caiados. Porque, à semelhança de Ananias, o sumo sacerdote, estes escribas e fariseus viviam uma falsa religião, externa somente, mas o coração cheio de pecados. A palavra de Deus, ela não quer que nós mudemos o nosso comportamento. Ela quer que nós mudemos o nosso coração. O coração, no coração, é uma figura, uma metáfora, não é o órgão, mas é o órgão, ao mesmo tempo, imaterial, que compõe toda a nossa essência. Mente, emoções,
intenções, motivações, tem que ser transformado pelo poder de Deus. Não adianta mudar o comportamento sem mudar o coração, porque não muda o comportamento, entende? Aparentemente parece que mudou, mas continua sendo motivado pelo pecado. Você pode, a gente vai estudar isso um pouco hoje à noite, 1 Coríntios 13, você pode ajudar uma pessoa e ainda estar motivado pelo pecado. Você pode fazer uma boa obra, maravilhosa aos olhos dos homens, e não ser nada aos olhos de Deus. E acontece demais. Mas quando muda o coração, o comportamento muda. E é uma mudança perene, permanente, constante. E quem muda o coração? Eu não sei mudar o meu coração. É Deus quem muda o coração. Basta você querer. E o Espírito Santo vai transformar o seu coração. Lendo a Escritura, conversando com Deus em oração, querendo que Deus o limpe, o transforme, buscando o perdão de pecados, Deus vai mudar o seu coração. E você, quando olhar para trás, vai ver, rapaz, olha como eu era 5 anos atrás, 10 anos atrás, olha como Deus me transformou até aqui. Foi Deus que operou toda essa transformação. Então, lá em Atos 23, verso 4, nós voltando para o nosso texto, percebemos que Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, porque ele era um falso religioso. Por fora, aparência de piedade. Por dentro, carregado de pecados, testemunhado historicamente por Flávio Joséfo. E no final do verso 23, tu estás aí, sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Então Paulo está dizendo, você está me agredindo, eu não fui julgado, como é que eu posso ser agredido, se eu não fui nem julgado ainda? Não pode. Aí o verso 4, os que estavam a seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Como você está maltratando, desrespeitando uma autoridade do Senhor? Paulo viu que, aos olhos do Sinédrio, ele deu um mau testemunho. Então o que foi que ele fez? Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Ele não sabia? Ele sabia. Paulo mentiu? Não. Paulo não está reconhecendo a autoridade do sumo sacerdote. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, ele não se comporta como sumo sacerdote. Ele não tem o comportamento adequado à sua função e ao seu cargo de líder espiritual de Israel. Por isso, eu não o respeitei. Mas, aí Paulo continua aqui no versículo 5. Porque está escrito, não falarás mal a uma autoridade do seu povo. Aqui ele cita Êxodo 22, 28, parte da lei de Moisés, que diz, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Príncipe aqui é uma palavra que serve para príncipe, como serve para autoridade também. Então, Paulo cita a lei, e é como se ele estivesse dizendo, me perdoe, eu não quero quebrar a lei do Senhor. Veja, mesmo ele não estando necessariamente errado, ele reconhece humildemente e se retrata. Não sabia que era sumo sacerdote, ele sabia, ele só não estava reconhecendo. Esse Ananias não deveria ser sumo sacerdote, ele não tem o perfil do sumo sacerdote, ele é um pecador daqueles que está extorquindo o povo. E como vocês deixam ele ser sumo sacerdote? Mas Paulo cita a lei e é como se ele estivesse se retratando, não sabia que era sumo sacerdote, e cita Êxodo 22, 28. Como reagir diante da perseguição, né? Mesmo perseguido, nós temos que apresentar um bom testemunho. Mais importante, irmãos, é a nossa pregação do Evangelho do que aquilo que nós estamos sofrendo. Então, quando você estiver em qualquer lugar, no comércio, né, na família, no trabalho, e sofrer injustiças por causa do nome de Jesus, lembre-se, a mensagem do Evangelho, ela é mais importante do que o meu orgulho próprio. Paulo, ele se resigna, ele se rebaixa,
Ele baixa a cabeça. No ímpeto, ele chamou o sumo sacerdote, que merecia ser chamado de parede branqueada, hipócrita. Paulo chamou, mas pelo bem do evangelho, ele dá um passo atrás. E é assim que nós devemos viver, como crentes em Jesus. Às vezes, no ímpeto, nós queremos reagir, mas o que o Senhor quer de nós é que no meio da perseguição, por conta do evangelho, saibamos ser humildes, saibamos amar e ver as coisas com nitidez. Eu estou proclamando o evangelho para pessoas que precisam de Jesus. Eu tenho que tirar o foco de mim, mesmo que eu seja maltratado ou humilhado. Tenho que tirar o foco de mim e colocar o foco no Senhor Jesus Cristo e na proclamação do evangelho, perseguindo mesmo com bom testemunho aqui. Vamos continuar, próximo domingo, observando como enfrentar a oposição, como o apóstolo continua a enfrentar a oposição diante do Sinédrio. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia, pela Tua palavra, como nós aprendemos, Senhor, através dos Teus servos, como vamos proclamar o Teu Evangelho com o nosso testemunho de vida, de conversão, mesmo sendo nós pecadores, e como nós vamos reagir à oposição sempre com um bom testemunho. Ajuda-nos a viver de modo que glorifique o Teu nome, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.